desde que Cabral descobriu o Brasil, que se estabeleceu aqui nos trópicos um choque cultural de grandes proporções. Gente, portugueses e índios tinham culturas completamente diferentes. E sobrou para o mais fraco, o índio, que perdeu a terra, a dignidade e até mesmo, em alguns casos, a vida. Esta relação começou a mudar graças a um militar positivista, desbravador, que dizia: morrer se for necessário, matar jamais. O centenário do Serviço de Proteção ao Índio e a saga do brasileiro Cândido Rondon são os temas de hoje do programa. De lá para cá. A população indígena atualmente no Brasil é estimada em 500 mil pessoas. São 220 povos, são 180 línguas. O Rondon dizia que ele achava que os índios tinham que evoluir até a civilização ocidental. Nós, a civilização ocidental, sabemos que tudo que ele aprendeu com os índios foi a sabedoria e o respeito à natureza. Mas o Rondon aprendeu com os índios também a conhecer uma imensa região do Brasil, que era considerada zona desconhecida, na qual esse rio, que ele percorreu inteirinho com o presidente Roosevelt, fazia parte. Mécio Pereira Gomes é antropólogo, professor, presidiu a FUNAI, enfim, um grande amigo e parceiro dos índios. Tudo bem, Mécio? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. Mécio, fale dessa sua admiração por Rondon. Por que o brasileiro, por que o Brasil tem que celebrar Rondon? Olha, primeiro a gente, para pensar assim num termo geral, Rondon é o único brasileiro que deu nome a um estado. Você vê, nos Estados Unidos tem Washington, que é a grande figura do qual foi dado um nome para um estado, né? Nós temos um Rondônia, por conta de um grande brasileiro, o único, aliás, que recebeu essa homenagem dada pelo Congresso Nacional pouco antes dele morrer, em 1958. Então, esse é só o exemplo do quanto é que é importante o Rondon. Mais importante ainda, ele foi para os índios. Ele introduziu os índios no Brasil de um modo positivo. Ele fez com que os índios fossem aceitos. Ele demonstrou a importância dos índios para o Brasil, desde a sua criação como nação até a sua continuidade. O Rondon acreditava que os índios eram a raiz do Brasil, e isso ele pensava como outros brasileiros também haviam pensado. Então, Rondon é parte de uma corrente brasileira favorável aos índios. Mário César Cabral é professor de literatura e curador de uma belíssima exposição, Um Homem Chamado Rondon. É isso? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz. Fale um pouco do trabalho do Rondon como primeiro presidente do Serviço de Proteção aos Índios.
O Rondon, a gente pode dizer que foi o primeiro brasileiro que fez um trabalho sistemático em defesa do índio. Agora, nós podemos dizer que há duas vertentes, duas causas básicas para o Rondon ter esse trabalho. Primeiro, ele era descendente de índio Bororo, a bisavó dele era índia Bororo, então ele já trazia o sangue índio. Segundo, é a visão do positivismo, a filosofia que ele levava a extremos. Como o positivismo pregava, o ser humano estava em constante evolução. Da parte metafísica, ele chegaria à parte física até chegar à parte científica. E o Rondon achava que o índio poderia ter essa evolução através do trabalho. Então, essa é a visão do Rondon. Ele discordava dos jesuítas, que os jesuítas queriam converter. E o Rondon não queria converter ninguém, pelo contrário, ele respeitava todos os costumes indígenas. Agora, ele achava que seria inevitável a inclusão dos índios na população brasileira. Agora, ele procurava ver de que maneira isso poderia ser feito sem traumas. E para isso ele sempre incorporava nas expedições, no serviço de telegrafia, como guia das expedições. Então ele sempre arranjava um jeito de haver essa integração. Elias dos Santos Bijos é historiador, é indigenista, trabalha na FUNAI desde 1981 e ele atualmente é responsável pela coordenação dos índios isolados. Professor, por que o Rondon, que vinha para cá desde 1892 com as linhas telegráficas, por que só em 1910 é que é fundado o Serviço de Proteção ao Índio? Eu te responder isso recuperando um pouco da trajetória de Rondon para ele chegar em 1890 aqui em Mato Grosso, de volta, né? O Rondon ele vem para cá, ele vem com as linhas telegráficas, que é um projeto de ocupação das fronteiras do Brasil. Quer dizer, o discurso estava pautado nisso, em defesa das fronteiras, que estavam uma falta de presença do Estado brasileiro. Então ele vai se integrar a um projeto de expansão das linhas telegráficas na região hoje centro-oeste da Amazônia, e ele tem uma experiência grande, vai integrar os índios como força de trabalho, como trabalhadores das linhas telegráficas, né? Ele inicialmente estava aqui chefiando as guardas, ou as forças, né, os militares que integravam as comissões de linhas telegráficas. E então essa experiência dele com os índios é que faz com que o presidente da República, criando o Serviço de Proteção aos Índios em 1910, convide para ser o diretor, primeiro diretor do Serviço de Proteção aos Índios. Essas expedições de Rondon, Anselmo, são interessantes para o público saber que não era só um negócio de espichar fio telegráfico. Ele levava cientistas. Roquete Pinto, o criador do rádio brasileiro, era um cientista que o Rondon levou. O Roquete Pinto escreveu um livro chamado Rondônia, que é sobre essas expedições das linhas telegráficas do Rondon. Grandes cientistas do Museu Nacional e de outras faculdades daquela época seguiram com Rondon. Grandes generais já se aproximaram de Rondon e, como engenheiros, como cientistas propriamente do Exército Brasileiro, acompanhavam essas expedições.
Fala um pouco sobre essa viagem do Roosevelt e o Rondon. Conta um pouco. Pois pra é, gente. em 1910, quando Rondon criou o SPI, ele já era uma figura internacional. O Roosevelt tinha acabado de o último mandato dele de presidente, acho que terminou em 1909, e o Roosevelt era uma figura meio agitada no cenário americano, quis fazer uma grande viagem, parece que queria ir para a África, e aí alguém sugeriu dele vir para o Brasil. E imediatamente o Rondon foi a figura para ele se relacionar. Então os dois fizeram uma viagem dificílima. Os livros que falam sobre isso dizem que foi uma viagem que quase que o filho dele morria de malária. Foi uma viagem difícil, mas de todo modo o Rondon esteve lá com ele, desceram o Rio da Dúvida, que depois virou o Rio Roosevelt. Explica pra gente o sentido dessa frase tão bonita. Morrer se preciso for, matar jamais, não é isso? Essa frase, esse lema, não é um simples lema, porque o Rondon colocou isso em todas as situações da vida dele. E ele colocou isso em prática porque os índios eram considerados animais. Ele tinha uma grande dificuldade de conter a agressividade dos soldados em relação aos índios. Que para eles os índios eram os bugres que tinham que ser mortos. E de que maneira o Rondon ia inculcar na cabeça dos seus soldados esse respeito ao índio. Então esse lema, morrer se preciso for, matar nunca, ele utilizava sempre, sempre. E dizia também aos índios, aos soldados o quê? Que os soldados, os civilizados é que estavam entrando na terra dos índios. Então os índios simplesmente reagiam a uma invasão em suas terras. Então os índios teriam todo o direito de reagir à civilização, à entrada de civilização no seu território. Então ele dizia, nunca atirar contra os índios. Ele dizia, o máximo que se podia fazer é atirar para o alto, no sentido de afugentar. Agora, nunca perpetrar nenhuma violência contra o índio. Daí esse lema que foi seguido até a morte, até a sua morte.